Hoje vamos falar sobre como crescer através do conteúdo e atingir o cliente de alto padrão, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente ir escrevendo juntas. Vocês sabem que a gente sempre faz assim, né? E aí a gente já vai começar, beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos entender como que a gente faz isso aqui na prática. Deixa eu pegar aqui uma captura pra gente ver, captura de janela. Deixa eu ver se é isso aqui. Se não for, a gente já começa assim mesmo. Peraí, não é esse, meninas. Toda vez é uma... Peraí, janela, tela, captura de tela. Eu acho que é esse aqui. Não, também não. E aí eu quero escrever com vocês, que eu acho importante, a gente ter esse momento de começar a lapidar mesmo, sabe? Acho que faz mais sentido do que a gente só falar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele não tá puxando, mas não tem problema. Vamos falar, até porque eu tenho um pouquinho de tempo para conversar com vocês aqui. Olha só, primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Quando a gente tá falando em produção de conteúdo, e eu posso liberar para vocês uma aula bônus aí, depois de produção de conteúdo, para quem tiver lá na Marie Class, tá? Quem tiver cadastrado na Marie Class, aí eu libero esse acesso dessa aula de conteúdo específica, em que eu mostro o passo a passo de criação, beleza? Ó, vamos entender um pouquinho sobre essa questão. Quando a gente fala de produção de conteúdo, muitas das vezes a gente quer produzir conteúdo assim. Ah, me veio uma ideia e eu produzi aquela ideia com aquilo ali, não é? Totalmente na intuição. Só que conteúdo, minhas gatas, não é sobre intuição, tá? Conteúdo é sobre intencionalidade e estratégia. Se você não pensar nesses pilares aqui, como o design desse post, se ele tá legível, se ele tá coerente, se ele tem nível de consciência de topo, meio ou fundo, se ele tem ali uma proposta de chamada para ação no final, que seja para conversão, para gerar discussão e o que for, de nada vai adiantar. Vai ser um conteúdo que você vai postar e não vai ter efeito nenhum, tá? Então, por que muitas de vocês falam comigo, nossa, mas eu posto e não acontece nada? Por quê? Porque vocês estão, primeiro, postando temas de coisas, de vozes na cabeça de vocês. E não fazendo uma pesquisa para entender efetivamente que conteúdo que a audiência quer consumir, o que é uma pauta quente daquele assunto para eu trazer para o meu conteúdo. Às vezes produz muito conteúdo de meio e fundo de funil, esquece de produzir o de topo, que é o que faz crescer pessoas, faz chegar pessoas novas no seu perfil. Perceberam? A criação de conteúdo não é sobre algo aleatório. Não é sobre você colocar algo ali no chat GPT, pedir para ele gerar para você e entregar aquele conteúdo. Aquilo ali não vai servir para absolutamente nada. Principalmente conteúdo de dica. Conteúdo de dica é um conteúdo que não tem a sua visão pessoal sobre aquilo. E se não tem uma visão pessoal sua sobre aquilo, nem faz muito sentido. Porque aquele conteúdo eu vou poder pegar ele em qualquer lugar, vocês concordam? Eu posso ter ele em qualquer lugar. Eu vou pegar aquilo ali e bora. É isso, tá? Então, o que eu queria olhar com vocês aqui hoje é, primeira coisa, vocês têm que se permitir serem mais superficiais. Vocês não produzem conteúdo que fala com topo de funil. Que é criar conteúdo bobo. Sabe aquele conteúdo que até uma pessoa que está na quinta série entende? É isso, é esse tipo de conteúdo que vocês têm que produzir para crescimento. Só que não pode ser um conteúdo, por exemplo, que você fique falando coisas que não é do seu nicho, meme, nem nada disso. Por quê? Porque se trouxer audiência, vai trazer audiência desqualificada. Tem que ser um conteúdo topo, que é o que a gente chama, com um bom gancho, que são os 3 primeiros segundos ali de um vídeo, ou o título, ser um título chamativo, que faz a pessoa querer passar o carrossel para o lado, mas um conteúdo que seja nichado. Um conteúdo que fale sobre algo específico do seu nicho. Perceberam?
Por exemplo, eu já validei 2 narrativas aqui, que é sobre o luxo silencioso e sobre a vibe alto ticket, tá? Eu percebi que quando eu produzo mais conteúdo sobre isso, é um conteúdo que traz muito seguidor, porque as pessoas querem saber como é que faz isso na prática. Então, se eu já tenho essa narrativa validada, é óbvio que eu vou continuar utilizando essa narrativa. Porque primeiro que eu validei, segundo que eu posso criar em formato de série. E são conteúdos de topo. Se o meu objetivo é crescer mais o perfil, ter um crescimento mais orgânico, faz sentido. Faz sentido, tá? Então, assim, a história da produção de conteúdo não é sobre nem chat GPT. Você pode utilizar o chat GPT para te ajudar em muitas coisas. Eu mesmo utilizo o chat GPT como assistente, ele me ajuda em muitas tarefas, muitas tarefas. Mas deixar o conteúdo só ali, solto por si só, um conteúdo que não faz nem cócegas na audiência, não faz muito sentido. A não ser que você queira criar um Instagram só para reforço de autoridade. Nem é para vender nada ali, aí sim. Pode ser que tenha conteúdos que são focados naquele tema que você quer ali, mas o objetivo dele não é vender. Porque se o objetivo dele for vender, você vai precisar ter uma fase da época de conteúdo, criar topo de funil. Uma fase da época de conteúdo, criar meio. Depois, criar fundo. Lu, eu posso ir criando em parcelas? Tipo, eu crio o topo, depois crio o meio também na mesma semana? Pode. Não tem problema nenhum. O problema é que vocês produzem muitos conteúdos profundos, que é o meio e o fundo, e esquece de produzir o topo. E o topo é aquele conteúdo que você fala assim, gente, eu não tô dando nada por ele. Nada. Esse conteúdo não vale nada. E aí, sabe o que acontece? É o conteúdo que dá mais alcance, dá mais visualização, traz pessoas novas, gera muitos compartilhamentos. A gente tem que se permitir ser superficial, porque é o conteúdo superficial que vai atrair pessoas. Como que eu atraio um cliente de alto padrão? É quando o conteúdo é nichado. E quando ele percebe elementos da sua comunicação que conectem com ele, né? Porque se você cria um conteúdo ali, falando um tanto de gíria, falando muito alto, falando tudo errado, né? Com um cenário meio estranho, não tá bem vestida, o que vai acontecer ali? Não vai gerar match. Não vai gerar match, né? Agora, quando você faz isso de uma forma intencional, você produz um vídeo, né, de topo, ou até mesmo um carrossel de topo de funil, que é pensado para crescer seguidores, e você tem toda essa comunicação alinhada, que é o que a gente chama do quiet luxury, né? Que é mostrar esse luxo silencioso que realmente capta essa atenção do cliente alto padrão. Ótimo, ótimo. E aí ele vai chegar por esse post. Isso quer dizer que ele vai ficar nesse post só isso? Não. É por isso que é importante você produzir também conteúdo de meio e fundo. Lu, já aconteceu de você vender mentorias mais caras com conteúdo de topo? Sim. Sim. Vender treinamento com conteúdo de topo. Acontece, tá? Por quê? Porque às vezes o nível de consciência dessa pessoa já foi nutrido por outra. E aí ele chega mais preparado no seu perfil. Ele olha para aquele conteúdo de topo e fala: é ela ou é ele. Eu quero ele. E aí só aquele conteúdo de topo já faz o trabalho. Mas isso não quer dizer que ele não foi nutrido. Ele foi nutrido, ele só foi nutrido por outra pessoa, por outro conteúdo. Tá? Então, sim, dá para fazer vendas com conteúdo de topo, desde que essa pessoa esteja na jornada um pouco mais consciente. Ela só está esperando achar a pessoa certa, ela está considerando a pessoa certa. Que quando a gente fala da jornada de conteúdo, a gente está falando de uma jornada que tem nível de consciência 1, né? Que é a pessoa que nem sabe o problema que ela tem. Depois, nível de consciência 2, sabe o problema, mas não sabe a solução. Vamos recapitular isso. Depois, nível de consciência 3, que é a pessoa que está considerando diversas hipóteses, está fazendo, né, diversos orçamentos ali. O 4, que é a pessoa que sabe disso tudo, mas ela também tem conhecimento do produto que você vende, do serviço, do treinamento, da mentoria, da consultoria, tá? E o 5, que é a pessoa que já está preparadíssima, ela só passa o cartão. Cada nível desse tem um estilo de conteúdo. Se eu tô querendo produzir conteúdo para chamar as pessoas para conhecerem, eu tenho que produzir a pessoa que não sabe do problema e a pessoa que sabe do problema, mas não sabe a solução. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço um conteúdo assim,
Luxo silencioso é isso aqui, tá? Tem um conteúdo assim lá na minha página. Quando eu faço um conteúdo desse, eu não estou falando para um conteúdo de topo no nível 1, a pessoa que não sabe do problema. Porque a pessoa que consome esse conteúdo, ela já sabe que ela tem um problema. Que talvez é aquela margem da galera falando assim, nossa, para vender coisa no digital tem que ostentar. E aí a pessoa não gosta daquilo, que é meu caso. Ah, porque tem que aparecer com não sei o quê. Ah, porque... Eu nunca gostei dessa abordagem de vendas. Nunca gostei. Nunca gostei. Foi até por isso que eu uni um conceito de moda para a marca, que é a história do luxo silencioso, que a gente consegue aplicar isso não só na imagem pessoal da pessoa, como também na marca como um todo, nos pontos de comunicação dessa marca, tá? Por quê? Porque essa pessoa ela já sabe que ela tem um problema, ela não gosta do estilo de comunicação de marca de ostentação. Não gosta. Não quer ir por esse lado da comunicação. Então, ela ali, ela tá numa fase em que ela tá passando do 2 para o 3. Começou a considerar, nossa, talvez a Luísa seja uma boa. Ela não gosta também dessa história do marketing de ostentação. Talvez ela consiga me ajudar a criar uma construção de marca de luxo ou premium, mais voltada para o luxo silencioso, para atingir esse cliente de alto padrão. Perceberam que cada conteúdo vai ter uma função? Mas, se eu crio um conteúdo, por exemplo, vou até pegar eles aqui com vocês. Se eu crio um conteúdo, por exemplo, que tá falando assim, ó, looks para o verão que passa uma vibe de alto ticket. Esse é topo do topo do topo. Por quê? Porque isso não vai pegar só o meu nicho, que é a galera que é empreendedora, profissional liberal, autônoma, empresária. Vai pegar qualquer pessoa que quer parecer um pouco mais rica no verão. Percebeu? Então, esse conteúdo, talvez ele traga uma audiência menos qualificada do que o luxo silencioso. Mas ele também é topo. Ele só está no nível 2. Até nível 2 a gente consegue trabalhar topo. Depois, quando começa a considerar pessoas, aí não. Aí já é conteúdo de meio, tá? Um conteúdo de meio, por exemplo, é um conteúdo que você fala assim, por que você deveria estar na mentoria Lady Boss e não em outras mentorias? Por causa disso, disso, disso e disso. E aí a pessoa entra em fase de consideração do produto. Perceberam que é diferente? Agora, um conteúdo mais... Eu posso ter várias camadas. Eu posso ter o conteúdo que fura a bolha, que aí não é tão nichado assim, que eu já fiz conteúdos assim que eu acabei de falar com vocês. Esse do verão, por exemplo, é um conteúdo que deu muito bom. É um conteúdo que trouxe muita gente para o perfil. Pode ser que trouxe gente também que não é empreendedora, não é empresária? Pode. Pode também. Mas chegou em pessoas qualificadas também. Tá? Eu particularmente não gosto muito desses conteúdos muito abertos, viu, meninas? Porque começa a vir gente meio que descontroladamente e talvez surja a sua audiência com uma audiência que não... Porque nem todo mundo vai estar ali para converter. É mentira quando falam com você que qualquer audiência serve porque você vai trabalhando o nível de consciência dela e ela vai amadurecendo até comprar. Não necessariamente. Eu não atendo consultoria de imagem para pessoa que não é empreendedora. Vou vender o que para essa pessoa? Então, não necessariamente, tá? Nem toda audiência faz sentido, não. Aqui, ó. Esse aqui é um dos posts. Inclusive, o Instagram até apagou ele. E eu fui lá e subi de novo. Eu não sou boba nem nada. Ele tinha dado bom na primeira vez, eu subi ele de novo, né? Que é esse aqui, ó. O do luxo silencioso, tá? Deixa eu colocar assim que eu acho que facilita. Esse é o do luxo silencioso, tá? Em que eu vou colocando exemplos ali específicos de estilos de moda que é um pouco do luxo silencioso, tá? Posso colocar assim também, ó. Esse aqui já não é tão topo assim, tanto que ele nem deu tanto engajamento assim, ó. Que é esse, ó, luxo silencioso vezes luxo de ostentação. Ele é topo, mas ele não é topo, ele é nível 2. A pessoa já tem que estar sabendo que ela tem um problema. Perceberam? Isso faz mais sentido. Olha só, esse aqui, ó, é o que eu falei com vocês que era público aberto, ó. Que pode ser qualquer pessoa que tem intenção de ficar com um estilo um pouco mais premium, né? Mais high ticket e tudo aqui, ó. Esse aqui, ó. Looks que passam uma vibe de alto ticket que eu usaria no verão, tá? Então, qual é a história aqui?
A história do alto padrão é você refinar a sua comunicação. Primeira coisa, é refinar a comunicação. Visual, verbal, não verbal, tá? Primeiro ponto. Depois, você vai começar a produzir conteúdos que cheguem até as pessoas. Porque se você ficar produzindo só conteúdo de meio fundo, você está trabalhando o nível de consciência que quem já está mais preparado. E aí não chega ninguém novo. Né? Lu, eu posso colocar um público no tráfego pago para trazer pessoas com esse perfil mais de alto padrão e aí eu subo um post? Pode. A gente faz isso aqui também. A gente seleciona esse público no tráfego, né? No promover ali, no caso a gente não usa o promover, a gente usa o Meta Business Suite. A gente faz isso e depois coloca um post específico para aquilo, para trazer gente que tem poder aquisitivo para comprar. Tá? Então é possível, eu posso usar o tráfego, eu posso usar o orgânico, que é fazer, por exemplo, esse post aqui, que deu, acho que ele deu quase 4 mil seguidores, esse do passa uma vibe de alto ticket, ele não teve tráfego. Ele não teve tráfego, foi 4 mil pessoas orgânicas. Orgânicas, tá? Então dá para fazer, desde que você entenda o mecanismo de produção de conteúdo. Que não é só baixar lá no chat GPT e começar a pegar um tanto de informação. Você pode até começar com o chat GPT, para ele te dar algumas ideias específicas, alguma coisa assim. Mas fazer o conteúdo produzir só por lá é risco. É risco porque todo mundo tem acesso. Percebeu? Você vai ter que trazer uma visão sua sobre aquilo. Que olha só, é looks que passam uma vibe de autotite que eu usaria no verão. Eu, Luísa. É uma visão minha sobre aquilo. Perceberam a diferença disso? Esse é o ponto. Então, não é uma visão genérica sobre as coisas. Ó, outra aqui. Looks que eu amo que passam uma vibe auto. Eu amo. Eu, Luísa, é a minha visão estratégica sobre aquilo ali. Tá? Então, a curadoria do conteúdo, ele tem que ser o tema que você domina e que todos os profissionais da sua área dominam, só que com recorte da sua visão. E pensando no nível de consciência que ele está sendo trabalhado. Pensando na comunicação visual, verbal e não verbal desse post. Esse é o ponto. Tá? Minhas gatas, dentro da mentoria Lady Boss, a gente tem um encontro só de linha editorial de conteúdo. Eu mostro para vocês o meu mecanismo para nunca mais vocês ficarem sem conseguir produzir conteúdo na vida. Porque a linha editorial, ela vai servir para todas as redes sociais que vocês querem trabalhar, não só o Instagram. Então, um dos pilares, né, do marketing digital que a gente trabalha é esse. É a gente refinar essa linha editorial. Essa linha editorial, ela vai derivar na sua metodologia, que é o seu diferencial competitivo também. Tá? A gente faz isso no segundo encontro individual da mentoria, em que eu passo para vocês os macro temas que a gente vai trabalhar, os micro temas, depois os recortes e as derivações desses recortes. É essa linha de raciocínio que a gente tem. Toda vez que alguém me pergunta, Lu, por que você tem facilidade em criar conteúdo? Eu vejo conteúdo em tudo. Em tudo. Às vezes eu tô andando na rua, eu vejo uma placa e falo, nossa, isso aqui daria um excelente conteúdo. Ou eu olho para um negócio, vou dar um exemplo para vocês assim, bobo, que já aconteceu assim, aconteceu essas últimas semanas aqui. Eu passei perto de uma casa de carne e tava cheirando a carne. Cheirando mesmo, um cheiro gostoso de carne feita. Eu falei, nossa, que povo inteligente, hein? Branding sensorial puro. É uma casa de carne mais premium, tá? De cortes mais premiums que tem aqui perto de casa. E aí eu pensei, nossa, genial essa estratégia, genial, porque se eu coloco um cheiro de carne ali, vai aumentar a vontade das pessoas comprarem essa carne para fazer em casa, né? Depois eu fui descobrir que a carne era do vizinho, o cheiro da carne era um restaurante que tem do lado da casa de carne. Então não era uma estratégia. Mas vocês concordam que isso daria um bom conteúdo? Falando sobre o branding sensorial? Uma outra coisa, na frente aqui da minha casa tem uma loja que vende só roupa de inverno, tá? Para alugar roupa de inverno. Aqui em Fortaleza é muito quente, então ninguém compra roupa de inverno. Ou seja, ele pegou uma oportunidade de mercado e lançou uma marca que fala sobre aquilo. Perceberam a sacada? Não é boa? Então, isso tudo vira conteúdo. Isso tudo vira conteúdo. Dentro da mentoria, um dos pilares é esse. Tá?
Minhas gatas, preciso ir, porque eu tenho uma reunião agora às 2 horas, já estão 2h06, tá? Eu vou enviar para vocês uma aula que eu falo sobre essa questão do conteúdo e o formulário de aplicação da mentoria, tá? Quantas vagas, Lu, você tá abrindo por mês de mentoria para entrar na Lady Boss? 5 vagas, tá? Acabou as 5, a gente não consegue vender mais no mês, porque a experiência é mais personalizada mesmo, né? Tem o meu acompanhamento, tem o acompanhamento da Gi, então é uma mentoria premium, não é sobre volume, tá? Por isso que a gente abre só 5 vagas por mês. Então, vou deixar o formulário de aplicação aqui na descrição do vídeo também. E vou deixar para quem é cadastrado na Marie Class uma aula bônus explicando essa história do conteúdo também, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.